Se você está nesse vídeo, é porque você está precisando melhorar os processos da tua empresa. E eu vou te dizer que você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te dar uma aula de como você pode fazer isso, inclusive na prática. Vamos ver números, carga de processo e assim por diante. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. A galera fala para mim, cara, minha falha está em processo. Eu não sei como mexer com o processo, eu não sei muito bem a definição, eu não sei o que isso melhora na minha empresa. Eu só sei que às vezes, que está desorganizado, que está complexo e que está muito pesado para mim tocar meu negócio ou a área que eu trabalho. Eu entendo que pode ser uma coisa meio estranha, mas eu quero ir direto para a aula. Eu só vou te pedir uma coisa, para você estar presente de fato nessa aula e de preferência ter um caderno, um bloco de notas ou mesmo no computador para você anotar os insights aqui para você não esquecer depois. Bom, antes de mais nada, vamos entender o que são processos. Processos, basicamente, são métodos ou etapas que você tem que passar para atingir algum objetivo dentro do teu negócio. Qual que é o benefício da gente otimizar esses processos, de melhorá-los? Primeiro, isso vai reduzir teus custos internos, as coisas vão fluir mais naturalmente, a tua rotina vai sim ficar mais leve, a tua empresa ou área em que você trabalha vai ficar mais propensa a ser autogerenciável, porque você começa a ter controle e previsibilidade daquilo que está acontecendo no teu negócio. E também você vai ficar mais propenso a escalar teus resultados, porque você vai aumentar a tua capacidade de lidar com os desafios. Porque agora você tem previsibilidade, você consegue mexer nas engrenagens desse processo, então você consegue atender mais pessoas, colocar mais gente, lidar com mais problemas, lidar com mais desafios ao mesmo tempo. Basicamente, esses são os benefícios para você otimizar o processo. E falando em otimização, eu gostaria de já entrar para a parte lógica da coisa, né? A primeira coisa que eu vou recomendar que você faça para otimizar os processos da tua empresa ou da tua área que você trabalha é o seguinte: você vai separar eles em dois. Vai listar, pegar um caderninho, um bloco de notas ou um Excel e vai listar dois tipos de processo, vai fazer uma lista de cada um desses tipos. O primeiro deles são aqueles principais, são os motores do teu negócio. E o que são esses motores? Cara, é tudo aquilo que faz a tua empresa crescer ou que é necessário para que ela continue rodando. Por exemplo, vendas. Você precisa de vendas para fazer teu negócio alavancar. Concorda? Ele é um processo motor. Sem vendas você deixa de crescer. E agora vamos imaginar que você depende da produção de conteúdo para vender, ou seja, o teu principal canal de aquisição é produzir conteúdo no Instagram. Isso faz da produção de conteúdo no Instagram um processo motor para o teu negócio, porque se você deixar de produzir conteúdo no Instagram, o teu negócio ele deixa de ter a mesma velocidade de crescimento. Então, ele também é o motor da engrenagem de vendas. Beleza, esses são processos motores. O que são os secundários? Cara, é aquele que a tua empresa ela sobrevive sem, tá? Ou seja, eles agregam ou auxiliam nos processos motores. Vou te dar um exemplo. Dentro da prospecção de vendas, você tem um time ligando para os clientes. E aí, uma das coisas que você faz é contratar pessoas para fazer a monitoria de ligações para ver se os teus vendedores estão aplicando o script. Se você tira as ligações do teu processo, ninguém mais faz monitoria de ligação, isso acaba com o teu negócio deixa de crescer, via de regra não acontece nada, você não está parando de vender, os teus vendedores continuam vendendo, só que talvez você não tenha a mesma gestão sobre isso, talvez diminua um pouco o crescimento, mas a tua empresa não deixa de continuar crescendo. Isso é um processo secundário. Outra coisa, você depende de produção de conteúdo para o Instagram, teus clientes vêm por ali, mas você quer testar o LinkedIn. Se eu tirar o LinkedIn, a minha engrenagem que traz clientes para mim, ela acaba? Não acaba, porque eu não tenho dependência nesse canal ainda. Então, ele é um processo secundário. Como eu falei, o que você vai fazer agora é separar, é listar o que é processo motor e o que é processo secundário. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos entrar na parte prática da coisa, onde eu vou te ensinar a otimizar processos. Beleza? Depois a gente volta para esse ponto. Mas é só para você saber que você tem que fazer essa distinção para você ter intencionalidade depois na otimização. E o próximo passo agora que você tem que fazer é mapear os teus processos. Então você vai escolher um desses processos, por exemplo, motores, e vai mapeá-lo. O que é mapear? Você vai listar as etapas por onde ele transita. Ou seja, vai fazer um passo a passo. E eu já montei um exemplo aqui. Ó. Esse processo que a gente está mapeando aqui, ele é um processo de vendas. Então vamos lá. Tem a máquina de aquisição, o vendedor recebe o lead. O vendedor recebeu o lead, agora ele tem que cadastrar no sistema. Depois, ele tem que buscar as informações desse cliente em alguma rede social, entender sobre esse cliente, se especializar na rotina dele e aí sim fazer uma abordagem inicial, que vai ter um tempo de resposta do cliente. Aí ele consegue evoluir, ele agenda uma reunião, faz a apresentação do serviço,
faz a geração de proposta, aguarda o retorno do cliente e faz a assinatura do contrato. Tudo que eu fiz aqui foi mapear o meu processo. Se eu quero fazer algo mais elaborado, eu vou entender também qual é a carga que esse processo me gera em horas. Então eu vou lá, vou fazer o que a gente chama de cronoanálise. Não vou entrar em detalhes, porque você tem que entender o conceito. E o conceito é, basicamente, você vai tentar entender, né, seja sentando lá de todo mundo ou colocando a ferramenta que meça isso para você, quanto tempo gera em média para as pessoas executar aquela etapa. Então, vou dar um exemplo aqui no nosso processo. Cara, receber os leads não me gera tempo nenhum para o meu vendedor, mas para ele cadastrar a informação do cliente no sistema vai gerar 15 minutos. Para ele buscar as informações, cara, uma peneira em todas as redes sociais, leva um tempinho, 20 minutos. Para ele se especializar, montar um dossiê para o primeiro script é 10 minutos. Para ele adaptar esse dossiê ao script é 5 minutos. Quando ele faz o agendamento de uma reunião, o script que ele tem que usar, ou a ligação que ele tem que fazer, dura em média 1 minuto. A reunião é 1 hora, porque é um serviço complexo que vende de empresa para empresa, B2B, por exemplo. Para gerar proposta, é fazer um documento padrão de propostas, leva 10 minutinhos, espera o tempo do cliente, e para assinar o contrato, como tem que levar para o DocSci e tudo mais, vai levar 10 minutos aí para mim fazer esse contrato. O que eu quero que você entenda? Você precisa saber como é que as coisas têm que funcionar. Você precisa saber de que forma as coisas transitam dentro da sua empresa e o que isso te gera de tempo. Isso aqui é engenharia de produção pura. Eu não quero entrar muito em detalhes técnicos, porque não é esse o objetivo. Mas se você entender que mapear é taguear as etapas, entender o fluxo e quanto que isso te custa de tempo, já é um bom caminho. O que a gente pode supor aqui para a gente continuar nosso exemplo? Vamos supor que aqui nessa entrada de processo, que vem da máquina de aquisição de clientes, o meu time comercial recebe 30 leads diário. Tudo que eu fiz aqui agora é pegar essa etapa com esse tempo, ó, tá vendo o fluxo aqui? 1, 2, 3, etapa 1, recebimento de leads, cadastro do sistema, 3, 4, 5, né? Segue essas etapas, que tem um tempo unitário, que são esses tempos aqui, em minutos, e eu coloquei aqui uma quantidade de leads recebido por dia, então cada etapa dessa vai ser vezes a quantidade de leads. São 30 leads diário, por exemplo. Mas por que eu fiz essa planilha? Porque eu quero saber, para a gente ter em números tangível, qual que é a carga desse meu processo dentro da minha empresa ou dessa minha área aqui de vendas. O que essa planilha está dizendo é que para mim transitar naquilo que depende de mim, sem aguardar a resposta de cliente, com o processo que eu tenho hoje, leva mais ou menos 2 horas e 11 para transitar todo esse fluxo. E se eu for falar em dia, considerando as demandas que eu recebo, leva 65 horas. Se eu jogar para o tempo de processo semanal, eu estou falando de 327 horas, e mensal, eu estou falando de 1.310 horas. Esse é o meu processo hoje. Mapeei, é assim que ele está. Agora a gente vai para a primeira dica de otimização, porque a gente tem que melhorar esse processo. Você concorda que ele está moroso demais, né? Qual que é a primeira dica? Cara, a primeira coisa que você vai fazer é começar a buscar por etapas desnecessárias. E você vai achar uma forma de eliminar aquilo que não impacta no resultado do teu processo. Vamos, por exemplo, prático. Aqui a gente tem o mesmo processo. Mesmo processo que a gente viu aqui. Mesma coisa. Só que agora eu vou colocar algumas otimizações. A começar, o cadastro no sistema. O meu vendedor recebia os leads e ele tinha que cadastrar no sistema. Antes, a gente cadastrava o mesmo cliente em 3 sistemas diferentes. Ele tinha que preencher o CRM, tinha que preencher uma base de e-mail para aplicar um funil de e-mail marketing e ainda tinha que preencher um sistema de faturamento que era integrado com o sistema contábil, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou eliminando essa etapa. Por quê? O meu vendedor não vai mais precisar fazer isso, porque agora a gente colocou uma ferramenta que faz a integração. No mesmo momento que recebeu o lead, instantaneamente já é feito um cadastro que replica essa mesma informação para esses 3 sistemas diferentes. Isso aqui elimina 15 minutos de cada lead. Ele continua tendo que buscar as informações do cliente na rede social, ele tem que se especializar, porque é uma venda complexa, então a gente usa o rapport no nosso script, só que a abordagem inicial não é mais feita por ele, então ele não precisa mais ficar montando um script lá para fazer uma abordagem com uma série de mensagens. Agora foi implantada uma automação que manda mensagem via WhatsApp e faz essa primeira abordagem. É uma etapa que não fazia sentido e eu tirei porque ela é desnecessária. Então a carga de 5 minutos dessa etapa agora virou 0. Continuando aqui, ele vai ter o tempo de resposta do cliente, vai desenvolver a conversa, vai agendar a reunião. Outra coisa que nós percebemos aqui nessa otimização hipotética. Nossa apresentação, ela tinha lá um script de 20 slides. Só que a gente entendeu, fazendo pesquisa,
que para o cliente não importa muito os 20 slides, importam 8. Então o script foi enxugado de 1 hora de apresentação, passou a ser 20 minutos, menos 40 minutos no meu tempo de processo. Você percebe que tudo isso parte de uma análise minuciosa de etapa por etapa, e tudo que a gente está fazendo é pensando se realmente é necessário e se tem forma de eu substituir aquilo por alguma ferramenta ou tirar de vez do meu processo. Depois ele vai seguir gerando a proposta, vai esperar o tempo de resposta do cliente e vai assinar o contrato da mesma forma que estava no nosso processo inicial. Só do fato de a gente fazer esses ajustes aqui, olha só o que isso já gerou. Aqui em amarelo a gente está eliminando as etapas desnecessárias. Então a gente passou, por exemplo, de um cadastro sistema que levava 15 minutos para 0, de uma abordagem inicial que levava 5 para 0 e de uma apresentação de serviço que levava 1 hora para 20 minutos. Só esses ajustes já me trazem uma redução de carga de processo de 46%. Se nós formos tangibilizar por uma pessoa, e aqui eu vou usar o exemplo padrão de hora de trabalho, que é 220 horas de trabalho, né, por pessoa, antes eu precisava de 6 pessoas para dar conta dessa demanda desse meu processo complexo. Agora eu preciso de 3.2, ou seja, 3 pessoas dariam conta tranquilamente aí deste processo. Eu já eliminei minha equipe pela metade e os meus problemas também. Mas a otimização não é só isso, eu tenho mais uma dica e vamos fazer um exemplo prático. A próxima dica, a gente segue aqui melhorando as nossas etapas, só que agora a gente vai tentar encontrar etapas que têm falha ou que são lentas demais. E aí a gente vai fazer duas coisas. A primeira, a gente vai buscar melhorar essas etapas sem sobrecarregar o processo. Eu tenho um exemplo disso. E vamos tentar tratar aquilo que é muito complexo separado. Então aqui a gente tem o nosso último processo otimizado. Recebe o lead, o cadastro é feito automaticamente no sistema, o vendedor não precisa mexer mais. Só que ele ainda tem que buscar as informações do cliente na rede social. E como esse microprocesso ele é algo complexo, cara, busca no LinkedIn, busca no Instagram, busca no Facebook, analisa os últimos posts, faz um mapeamento completo desse cliente e tudo mais. E isso atrapalha o fluxo do meu vendedor, que é um cara comercial, ele não tem que estar buscando essa informação. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa responsabilidade do vendedor e eu vou colocar isso para o estagiário fazer. Para esse estagiário eu vou desenhar um outro processo para ele, explicando, mostrando como faz e tentando otimizar, mas no segundo momento, que primeiro eu quero otimizar meu processo motor. E essa otimização específica é secundária, porque agora eu estou querendo otimizar só a minha venda. Coloquei para o estagiário, o meu vendedor, ele não precisa mais buscar essas informações, então aqui é 0 tempo, ele recebe isso pronto. E isso impacta inclusive o segundo processo, que é aqui, ó. Quando ele precisa se especializar na rotina do cliente, montar um dossiê para o script comercial, e como ele recebe pronto, ele não precisa mais gastar 10 minutos, ele gasta 3 agora. Porque agora ele recebe esse dossiê resumido e é só ele adaptar para aquele script e ele consegue fazer a abordagem diretamente ou tocar a negociação diretamente. Então eu otimizei 2 etapas simplesmente tratando uma etapa que é um pouco mais complexa separadamente. Ah, César, mas isso não gera uma carga maior porque o processo ele continua. Como eu disse, você pode otimizar o processo com o estagiário depois. Então você pode continuar otimizando. Por exemplo, ao invés dele buscar, você pode integrar com a ferramenta que traga pronta os últimos históricos usando automação. É super possível. Mas o fato é que a gente está preocupado em otimizar o processo de venda porque ele é motor, ou seja, quanto mais ele demora, menos crescimento eu tenho. Então tudo que eu quero é liberar meu vendedor porque ele me custa mais e qualquer tempo da carga de horário dele melhora muito o resultado da minha empresa de uma forma geral. Mas vamos seguir na otimização. Então ele continua, faz abordagem, agenda reunião, apresenta serviço, só que agora, como eu expliquei aqui em cima, que a gente quer melhorar essas etapas com falhas ou lentidão, só que sem sobrecarregar o processo, é que às vezes melhorar é incluir uma etapa nova. Como esse cara levava 10 minutos para fazer uma proposta manualmente, agora eu coloquei um sistema novo para ele. Então, antes dele gerar a proposta, ele vai ter que acessar um sistema novo. É uma nova etapa, concorda? Só que esse cara vai dar 2, 3 cliques e ele já vai ter a proposta pronta. Então, antes ele levava 10 minutos, agora ele leva 5, mesmo eu incluindo uma etapa nova. Ou seja, eu incluí uma etapa, mas continuei reduzindo o tempo de carga do processo. E quando eu falo que você precisa melhorar sem sobrecarregar, é você ponderar isso. Se eu tenho que incluir alguma coisa a mais que eu não tenho hoje, ela de modo geral vai facilitar ou vai piorar. E se isso for necessário, obviamente você precisa trabalhar para que ela melhore e facilite. Então aqui está mais um exemplo de otimização. O que acontece? Quando a gente olha para a nossa planilha de novo, tirar o zoom um pouco aqui.
O que nós temos? Bom, a gente já tinha eliminado essas etapas necessárias e agora a gente tratou aquilo que a gente chama de gargalos ou falhas, né? Mas gargalos são aquelas etapas mais lentas que acabam atrapalhando e tal, como essa aqui, por exemplo, que o vendedor tinha que estar buscando informação do cliente para montar um dossiê. Quando a gente implantou mais essa otimização, a gente reduziu 45% do processo que já estava otimizado. E se a gente fizer um comparativo com o processo inicial, que a gente começou nossa otimização lá, nós reduzimos 70% da carga dele. Antes eu precisava de 6 pessoas e agora eu preciso de 2, de 1.8, 2 pessoas. Entende o que é otimização? Isso na prática é otimizar processo. Agora, para fechar com chave de ouro, é o seguinte, qual que é a dica master, né? Lembra que a gente separou esses dois processos, motores e secundários? A dica é, primeiro faça com os motores e depois faça com os secundários. Quando você terminar de otimizar essas duas vias, você vai usufruir de tudo isso aqui. Menos custo, as coisas fluindo mais naturalmente, rotina mais leve, a empresa mais propensa a ser autogerenciável e você mais propenso a escalar seus resultados. Gostou dessa aula? Se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho de notificação, que todo dia tem vídeos como esse. Ativa o sininho das notificações e eu não posso deixar de falar da nossa comunidade. Se você quer esse tipo de gestão, esse tipo de aula mais específica sobre outros vetores, como vendas, marketing, planejamento estratégico, processo no geral, gestão de negócio, além de aulas de sabedoria, hábitos de produtividade para o empresário, para o gestor, live comigo semanal, aulas novas toda semana e também interagir com outros empresários, clica no link aqui embaixo na descrição que você vai cair direto na nossa comunidade feita para empresários e gestores que querem acelerar os seus negócios com aulas de gestão na prática. Até o próximo vídeo.